O empresário viúvo caminhava lentamente pelo enorme salão de sua casa, cada passo ecoando como um lembrete cruel do vazio que agora dominava sua vida. As janelas estavam fechadas há dias, talvez semanas, deixando o ambiente pesado, quase sufocante. A luz do sol tentava entrar por pequenas frestas, mas parecia incapaz de iluminar a escuridão que havia se instalado ali dentro, não apenas na casa, mas principalmente dentro dele. Desde a morte de sua esposa, tudo perdeu o sentido. O homem que antes era conhecido por sua determinação e inteligência nos negócios agora mal conseguia tomar decisões simples. Pilhas de documentos se acumulavam sobre a mesa do escritório, contratos importantes eram ignorados, e o telefone tocava sem parar, sem nunca ser atendido. Ele parou diante de uma fotografia emoldurada na parede. Era uma imagem antiga, mas cheia de vida, sua esposa sorrindo, os filhos pequenos ao redor, e ele próprio, irreconhecível, com um olhar cheio de esperança. Seus dedos tocaram o vidro com cuidado, como se tentasse alcançar aquele momento congelado no tempo. Um suspiro pesado escapou de seus lábios, e por um instante seus olhos se encheram de lágrimas, mas ele rapidamente desviou o olhar, incapaz de suportar a dor que vinha junto com as lembranças. Do outro lado da casa, as crianças brincavam de forma silenciosa, como se já tivessem aprendido que o riso alto não era mais bem-vindo naquele lugar. Foi então que a empregada, uma mulher de aparência simples, mas olhar atento, observou a cena com preocupação. Ela trabalhava ali há anos, conhecia aquela família como poucos, e sentia no coração o peso da mudança que havia ocorrido. Não era apenas a ausência da esposa que doía, era a ausência do pai, que, embora presente fisicamente, parecia distante, perdido em um mundo de tristeza. Sem fazer barulho, ela começou a arrumar a casa com mais cuidado do que o habitual. Cada gesto seu carregava uma intenção silenciosa de trazer de volta um pouco da vida que parecia ter desaparecido. Na cozinha, preparou uma refeição quente, escolhendo pratos que sabia que a família gostava. O aroma começou a se espalhar lentamente pelos corredores, quebrando, ainda que de forma sutil, a frieza do ambiente. Enquanto isso, ela chamou as crianças e, com um sorriso gentil, tentou animá-las. Contou pequenas histórias, incentivou brincadeiras, e por alguns minutos, conseguiu arrancar risadas verdadeiras delas. Aqueles sons, tão simples e naturais, ecoaram pela casa e chegaram até o empresário, que ainda estava parado no mesmo lugar, perdido em seus pensamentos. Ele franziu a testa levemente, como se aquele som fosse estranho, quase esquecido. Movido por uma curiosidade silenciosa, ele deu alguns passos em direção à cozinha. Ao chegar, encontrou uma cena que o fez parar, seus filhos sentados à mesa, sorrindo, enquanto a empregada servia a comida com cuidado e carinho. Era uma imagem simples, mas poderosa. Pela primeira vez em muito tempo, algo dentro dele pareceu se mexer. Ele não disse nada, apenas ficou ali, observando. A empregada notou sua presença, mas não falou nada também. Apenas fez um pequeno gesto com a cabeça, como um convite silencioso. Por alguns segundos, ele hesitou. Era como se sentar àquela mesa exigisse uma força que ele não tinha mais. Mas, lentamente, quase sem perceber, ele puxou uma cadeira e se sentou. As crianças olharam para ele com surpresa, mas logo seus rostos se iluminaram. Aquele pequeno gesto significava mais do que qualquer palavra. Ele pegou os talheres com mãos levemente trêmulas e começou a comer, em silêncio. A comida estava quente, saborosa, e, de alguma forma, trouxe uma sensação de conforto que ele não sentia há muito tempo. Naquele momento, nada estava completamente resolvido. A dor ainda estava ali, forte e presente. Mas, pela primeira vez desde que tudo desmoronou, havia uma pequena mudança, um sinal quase imperceptível de que talvez, apenas talvez, ainda existisse um caminho de volta, e tudo isso começou com gestos simples, silenciosos, de alguém que se recusou a deixar aquela família se perder completamente. O empresário começou a perceber, aos poucos, que algo estava mudando. Não era apenas a comida quente ou a casa organizada, era a presença silenciosa,
constante e cuidadosa da empregada, que parecia preencher os espaços vazios que a tristeza havia deixado. Naquela manhã, ela decidiu tomar uma atitude diferente. Sentou-se diante dele na sala de estar, em uma cadeira simples, mantendo o olhar firme, mas gentil. Suas mãos estavam cruzadas sobre o colo, e ela respirou fundo antes de começar a falar, sabendo que aquilo poderia ser recebido com resistência. Senhor, eu sei que está sofrendo muito, eu vejo isso todos os dias, disse ela com voz calma. Sei que a perda é enorme, mas seus filhos precisam de você. E a vida ainda tem coisas boas para oferecer. Ainda há uma chance de voltar a sorrir, mesmo que pareça impossível agora. Suas palavras eram simples, quase humildes, mas carregadas de sinceridade. Por um instante, ele apenas a encarou, surpreso. Ninguém havia falado assim com ele nos últimos meses. Nem familiares, nem amigos, nem ninguém do mundo dos negócios. Ele sentiu um peso estranho, como se aquelas palavras penetrassem uma barreira que ele nem sabia que existia. No início, ele respondeu apenas com indiferença. Um suspiro curto, um aceno mínimo com a cabeça. Mas a verdade é que cada frase dela ficava ecoando em sua mente. Ele se lembrou das crianças, que nos últimos tempos haviam se fechado em silêncio, evitando interagir com ele. Ele se lembrou das manhãs vazias, das janelas fechadas, da ausência de qualquer tipo de alegria. E percebeu que, talvez, estivesse se deixando levar por um desespero que podia ser transformado. A empregada, percebendo a hesitação, continuou com cuidado. Ela não pressionou, não deu ordens, apenas contou pequenas histórias do dia anterior, momentos em que as crianças riram, brincaram e até inventaram suas próprias brincadeiras. Eles ainda têm alegria em seus corações, disse ela suavemente. E eu acredito que você ainda pode estar presente nessas pequenas coisas. Isso pode parecer pouco, mas é o começo de tudo. Algo dentro do empresário começou a despertar. Ele se levantou e caminhou até a janela, observando os filhos brincarem no quintal sob a supervisão discreta da empregada. Pela primeira vez em meses, ele notou detalhes que havia ignorado: o riso deles, os pequenos gestos de afeto, a forma como a empregada interagia com cada um deles com paciência e carinho. Ele sentiu uma pontada de culpa, mas também uma centelha de esperança. Aquele simples momento lhe mostrou que ainda havia uma vida fora da tristeza. Nas semanas seguintes, ele começou a responder a pequenas ações. Primeiro, retornou e-mails importantes, depois participou de algumas reuniões nos negócios, e finalmente começou a interagir com os filhos de maneira mais natural. Ele não se transformou de um dia para o outro, mas cada gesto era um passo em direção à vida que havia perdido. A empregada continuava ao lado dele, sempre presente, mas sem invadir, sem impor. Sua força silenciosa era um lembrete constante de que alguém acreditava nele, mesmo quando ele não acreditava em si mesmo. Um dia, ao chegar do trabalho, encontrou as crianças correndo para lhe mostrar desenhos que haviam feito. Ele sorriu, algo que não acontecia há meses, e percebeu que aqueles pequenos momentos tinham se tornado importantes demais para ignorar. Ele olhou para a empregada e, sem palavras, agradeceu com um simples aceno de cabeça. Ela sorriu de volta, sem necessidade de palavras. A mudança estava acontecendo, não apenas na rotina da casa, mas no coração dele. Pela primeira vez, ele sentiu que poderia reconstruir não apenas sua vida, mas também sua relação com os filhos, guiado pela dedicação silenciosa e pelo cuidado de uma mulher que se recusou a deixá-lo afundar no próprio desespero. A transformação não era instantânea, mas estava acontecendo. Cada gesto, cada palavra, cada pequena atenção da empregada era como uma semente sendo plantada no solo árido de sua vida, e, pela primeira vez desde a morte de sua esposa, ele começou a acreditar que aquela semente poderia crescer e florescer, trazendo de volta a esperança e a alegria que há muito pareciam ter desaparecido para sempre. Meses se passaram desde que o empresário começou a sentir os efeitos sutis, mas poderosos, da presença da empregada. A casa, antes fria e silenciosa, agora vibrava com sons de vida, risadas das crianças, conversas suaves e até mesmo pequenas discussões que ele observava com um misto de paciência e orgulho.
Ele havia retomado os negócios, reorganizado agendas e reuniões, e começado a se reconectar com o mundo ao redor. Mas a mudança mais significativa acontecia dentro de casa, no relacionamento com os filhos e na forma como ele encarava a própria vida. Ele já não era o homem abatido que se escondia atrás de paredes e tristeza, aos poucos, estava se tornando alguém capaz de sentir novamente, de se importar e de agir com propósito. Em uma tarde ensolarada, ele chamou a empregada para conversar. O clima estava carregado de emoção, e ele sentia o peso do que queria dizer. Quando ela entrou na sala, trouxe consigo a calma habitual, o sorriso discreto e a serenidade que sempre parecia preencher qualquer espaço vazio. Ele fez um gesto para que se sentasse, e depois de alguns segundos de silêncio, finalmente começou a falar. Suas palavras saíram com dificuldade, mas carregadas de sinceridade. Quero que saiba o quanto sou grato por tudo o que fez, não apenas como empregada, mas como alguém que salvou minha família. A empregada, surpresa, baixou os olhos por um momento, sentindo a emoção que emanava dele. Ela sabia que tinha feito o que podia, mas nunca imaginou que suas ações fossem reconhecidas de forma tão profunda. Ele continuou, agora com voz firme, mas trêmula de emoção. Você trouxe de volta a alegria das crianças, me fez enxergar que a vida ainda tem valor e que eu posso ser um pai presente. Eu estava perdido, mas você me ajudou a encontrar meu caminho novamente. Ela sorriu levemente, com humildade, e respondeu que apenas cumprira seu dever de cuidar da casa e da família. Mas ele insistiu, não, você fez muito mais do que isso. Você nos deu esperança quando tudo parecia perdido. Por isso, quero que saiba que sua presença é valorizada, e quero que continue fazendo parte de nossas vidas, de uma maneira especial, não apenas como funcionária. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Ele estava oferecendo respeito, amizade e um lugar permanente na família. Ela sentiu uma mistura de alegria, surpresa e gratidão. Com o tempo, a relação entre eles se fortaleceu. Não havia mais distância emocional, nem receio de se aproximar. As crianças, que antes sentiam falta de uma figura paterna ativa, agora viam o pai envolvido em suas vidas, brincando, ajudando nos deveres de casa e ouvindo cada detalhe sobre seus dias. E a empregada, com seu jeito simples e atento, continuava guiando a rotina, mas agora também compartilhando momentos de afeto e risadas com todos. A casa inteira parecia pulsar com um novo ritmo, onde cada pessoa tinha um papel importante e reconhecido. Em uma noite tranquila, após o jantar, o empresário olhou ao redor da sala e percebeu o quanto havia mudado. As crianças estavam entretidas em uma atividade que a empregada havia preparado, e ele finalmente se permitiu sentir orgulho de si mesmo e da família que reconstruíra. Ele entendeu que a verdadeira riqueza não estava nos negócios ou no dinheiro acumulado, mas na vida que conseguira resgatar, na esperança que voltara a sentir e no amor que, silenciosamente, começava a florescer em sua casa. A transformação era completa, o homem que parecia perdido no fundo do poço agora respirava confiança e alegria. Ele sabia que ainda haveria desafios pela frente, mas agora os enfrentaria com coragem, cercado por aqueles que o amavam e por alguém que, com gesto simples e coração generoso, transformara seu destino para sempre. A vida tinha encontrado um novo equilíbrio e a casa, que antes era apenas um espaço vazio e triste, agora era um lar pleno de afeto, gratidão e renovação.